de João, capítulo 5, a perícope que estaremos abordando, versículo 1 até o versículo 5. Glórias a Deus. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque esta é a caridade de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus? Curva a sua cabeça. Senhor, muito obrigado por este momento, ó Deus, um texto tão enriquecedor, ó Pai, que dispensa até mesmo a um pregador, até mesmo ao ler, Senhor, isso é tão magnífico que impacta nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nessa noite abençoa a Tua igreja com a Sua rica palavra, no nome de Jesus, amém. Podeis tomar assento? Evangelho de João. Todos nós sabemos que esse foi um dos discípulos de Jesus, aquele que no evento da Páscoa, quando Jesus estava com os demais discípulos, era esse que estava do lado de Cristo, e era esse aquele chamado discípulo amado. Por quê? Porque Jesus confidenciava, dava tudo às claras para esse homem. Esse homem era aquele que estava lado a lado de Cristo, e até mesmo nos seus últimos momentos de vida, ele presenciou os algozes da cruz, de Cristo na cruz. Estava ali, e é a este que Jesus Cristo, uma vez agora pendurado no Calvário, disse: mulher, eis aí o teu filho, homens, eis aí a tua mãe. Era esse João que viu todas as maravilhas de Cristo. Era esse mesmo João que agora avançado de idade, porque o próprio Cristo tinha afirmado que ele não morreria como os demais, mas ele agora avançado de idade está edificando todas as igrejas. Acredita-se que ele estava na cidade de Éfeso, e ali ele começa a escrever as suas cartas para as comunidades, igrejas que eram reunidas nos lares, igrejas que confessavam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E João agora está avançado de idade e enxergando um grande obstáculo no meio da igreja. Por quê? Porque estava se levantando pessoas que antes estavam congregando naquelas igrejas e estavam abandonando a fé, abraçando outras crenças, abraçando filosofias opostas ao cristianismo. Essas pessoas afirmavam que Jesus não ressuscitou. Essas pessoas afirmavam que Jesus, sendo histórico, também não era o Cristo. Essas pessoas negavam a fé. E como não bastasse, elas mesmo avançavam contra os cordeiros, o rebanho de Cristo, que estava sob a manutenção de João. E essas pessoas, elas oprimiam, dizendo que as comunidades joaninas não estavam na verdade. Somente eles conseguiam ter a concepção da verdade. E agora João se levanta de uma forma apologética. Vejamos que até mesmo o seu evangelho, ele fala sobre um Cristo que ele é antes da própria criação, o Logos de Deus, o Verbo vivo. Tudo isso era uma defesa do Cristo, porque nós devemos abraçá-lo assim como ele é. Em Mateus capítulo de número 16, verso 15, vai dizer sobre uma confissão de Pedro, quando Jesus estava com seus discípulos, e agora ele vai interpelar aos seus discípulos, dizendo: vocês acreditam, quem acredita ser o Filho do Homem? E essas pessoas dizem, alguns dizem que é Jeremias,
outros dizem que é um dos profetas, outros dizem que é Elias. Quem é? Um homem tão pescador, tão fraco de entendimento, se levanta e fala: mestre, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus responde dizendo: não é a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai Celeste, porque só é possível chegarmos à conclusão de que Jesus, esse Jesus histórico, é o Cristo por meio da revelação de Deus. Chegamos ao conhecimento de quem é o Cristo, uma vez quando nós abraçamos o Evangelho e debruçamos o nosso coração diante de Deus, para entender o que Ele tem para nós. Ele é misericórdia, amor presente, Ele é aquele que nos comprou e nos amou de uma forma incondicional. Diz a palavra de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora João está vendo uma comunidade sendo bombardeada pelo docetismo da época, por filosofias da época, porque se levantava no meio deles. E agora João adverte: olha, saíram do meio de vocês, mas não eram dos nossos. Eles estavam no meio, mas não eram dos nossos, porque negam a fé. Veja, quando nós abraçamos e compreendemos esse Jesus ressurreto, esse Jesus que se torna agora rocha para as nossas vidas. Jesus fala que a sua igreja seria edificada sobre esta rocha. Cristo Jesus, Ele é a rocha, e a Bíblia fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Essa igreja é triunfante, essa igreja é militante, mas ela sai para vencer. Uma certa vez Paulo diz que esta igreja, a igreja do Senhor, já reina com Jesus nas regiões celestiais, e Deus já liberou todas as sortes de bênçãos espirituais para com a sua igreja. Portanto, somos encorajados a entender que somos chamados para viver uma vida triunfante no Cordeiro. A nossa vitória não consiste naquilo que eu faço, mas a nossa vitória consiste naquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Ele venceu a morte, Ele venceu os aguilhões da morte, Ele triunfou ao terceiro dia. Seu sepulcro está vazio, Ele está à destra de Deus Pai. E é por isso que você é mais que vencedor, porque você agora está oculto em Cristo Jesus, e Jesus te chama para uma nova vida. Jesus te chama agora para ser impactado pela sua palavra. Jesus te chama para viver um tempo novo na sua vida. Esse é o título dessa noite: Vivendo o Novo pela Fé. E a nossa fé vence o mundo. A forma como nós confiamos em Deus é isto que nos dará vitória sobre o meu marido quando ele está drogado, sobre os meus filhos quando eles estão desviados, sobre as minhas finanças quando elas estão em ruínas. Eu sou mais que vencedor por aquele que me comprou na cruz do Calvário. E essa confissão pode sair de qualquer lábios que crê. Veja, um pescador que não tinha conhecimento algum, mas é capaz de receber uma revelação do Pai. Jesus, Ele não é meramente alguém histórico, Ele é o Filho de Deus. João se debruça a escrever o seu Evangelho com este intuito, de que para que aqueles indivíduos compreendam que esse Jesus, crendo nele, nós temos a vida eterna. Veja como o Evangelho de João, ele é tão magnífico, porque ele está dizendo que esses sinais, o que ele fala, os 7 sinais
de uma forma didática, ele vem construindo no seu evangelho com uma finalidade de demonstrar que Jesus, ele é o Filho, é o Cristo, o Filho de Deus. E no meio desses 7 sinais, vem também 7 sermões e 7 expressões, eu sou. Porque Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira, e todos aqueles que estão nele, inseridos nele, ele mesmo poda, Deus, o Pai poda, para que tais venham a dar frutos. Então, a voz de Deus para nessa noite é: frutificai, porque você está em Cristo. Frutificai, porque você agora foi convertido numa nova natureza. Frutificai, porque em Cristo Jesus você pode muitas as coisas. Aleluias. Veja que agora João, escrevendo uma epístola, em que na verdade a gente não enxerga características de uma carta em si, mas como se fosse um sermão, assim como a carta aos Hebreus. Era como um sermão que ele vai construindo debaixo de 2 teses. A primeira é: a natureza de Deus é luz. A segunda é: a natureza de Deus é amor. É conforme ele vai dissertando a sua carta, ele vai como que voltando sempre os assuntos e entrelaçando numa retórica que era atípica ao Ocidente, mas ele vai evoluindo e ao mesmo tempo voltando. Veja isto, João, ele diz que o próprio Cristo não é, veja, João não revela a imagem de Deus, mas João fala que a imagem de Deus está sendo revelada no Filho, porque ele é a imagem do Deus invisível. Uma certa vez, Filipe disse: mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E Filipe recebe uma resposta, dizendo: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não tem me visto. Quem vê a mim, vê o Pai, porque em Cristo Jesus está centrado todo o poder, toda a divindade do Pai. Em Cristo Jesus ele participa de uma mesma natureza. Ele é consubstancial, ele tem a mesma natureza divina, ele participa de algo divino. Ele é o Jesus ressurreto. E esse mesmo Jesus, ele escolheu dores. Quando ele foi para a cruz, ele não foi obrigado a ir para a cruz. Quando ele vai à cruz, ele vai com o objetivo de servir e cumprir a ordem do Pai. Porque todo aquele que ama, ama de forma incondicional. E é por isso que o texto diz que os seus mandamentos não são penosos. Jesus escolheu o caminho da cruz, tudo com o intuito de realmente te servir em uma nova esperança, uma vida eterna no seu nome, no sangue dele. Por isso, João escreve agora, capítulo 5, verso 13, que é o versículo central da carta, da obra. Ele diz: essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Ele está dizendo: esta coisa vos escrevi, para que saibais. Vocês já possuem a vida eterna a partir do momento em que acreditaram, abraçaram pela fé
confissão de que Cristo é Senhor, vocês abraçaram a Cristo, e agora eu advirto a vocês: permaneçam nesta mesma fé, não abandonando esta fé, não abandonando este grupo, a comunidade, não cedendo às tentações deste mundo, antes abraçando a Cristo assim como Ele é um Cristo ressurreto que cuida dos seus. João apresenta um pai de família, Deus, e este pai que vai interagindo com toda a sua família. Veja, este pai que jamais falhará. O nosso pai terrestre pode ter falhado ou caído em alguma coisa, mas o teu pai, o pai das luzes, jamais te decepcionará. Esse pai que te comprou e te chamou para sentar na mesa, é esse mesmo pai que não fica parado, sentado junto contigo, é esse pai que te serve, é esse mesmo pai que, segundo a história de João, nós temos a percepção dele se inclinando e lavando os pés dos seus discípulos, se inclinando e prestando serviço à sua igreja. É esse mesmo que está aqui para te abençoar, para abrir portas, porque Ele faz o impossível para todo aquele que nele crê. Então, a Bíblia fala: pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrarei, batei, abre-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, abre-se-vos-á, abre-se-vos-á, abre-se-vos-á. Não importa a violência do mundo espiritual contra a sua vida, Deus diz: clama a mim e abre-se-vos-á. Ele fará o impossível para com a tua vida. Apenas confie e não abra mão da sua fé em Cristo Jesus. Sabe o que é fé? Estou bem certo. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Só é possível carregar, conduzir as bênçãos de Deus em nossas mãos quando nós tomamos as luvas da fé, e é as luvas da fé que nos levam a uma vida de triunfo e de sucesso, onde nós obtemos da parte de Deus as nossas vitórias, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Ele dá a certeza de que nós somos abençoados a partir do momento em que cremos que esse Jesus ressuscitou dentre os mortos. Para João, não existe nenhuma imagem de outro Deus, senão a imagem do Filho que é revelado. João, veja no capítulo de número 15 do Evangelho de João, capítulo de número 3, verso 15, versos de número 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João amado está revelando Deus que ama, e ama de forma incondicional, e nos mostra a forma como nós estamos sendo abençoados por Deus, a partir do momento em que abrimos o nosso coração em crer neste Evangelho, em crer em Jesus Cristo como único e Senhor e Salvador das nossas vidas. João capítulo 1, verso de número 12, ele vai dizer, verso 11, veio para o que era o seu, e os seus não receberam, mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
No nome de Cristo, passamos a não ser mais criaturas, mas recebemos o poder de nos tornarmos filhos de Deus, a partir do momento em que cremos em Cristo Jesus. João revela essas duas formas da divindade de Cristo. Primeiro, porque Ele é luz. Segundo, porque Ele é amor. Ele é luz, e não dá para poder servi-lo nas trevas. Nas trevas não se enxerga nada, nas trevas não tem conhecimento, nas trevas não é possível discernir coisas, cores, nas trevas não dá para ver nem tom de cinzas, nas trevas não dá para ver coisa nenhuma, mas ficamos ludibriados pelo mundo quando estamos nas trevas, e é chegado a grande luz. Jesus Cristo de Nazaré é aquele que ilumina os nossos passos, lança lume ao nosso coração e faz com que nós possamos entender as suas verdades. João capítulo 1, verso 5, veja o que ele diz: e a luz resplandece das trevas, e as trevas não o compreenderam. Ou verso de número 8, pula para o verso número 8. Não era ele a luz, mas veio para que testificar da luz. Fala de João Batista. Verso 9: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não recebeu. Verso 11: mas todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Quando você olhar para a dificuldade, quando você olhar para as ofensas de Satanás, não pare, não fique cabisbaixo, você é filho do Altíssimo. Quando você olhar para as suas adversidades diárias, não cesse de orar a Deus, porque você é filho do Altíssimo. Aquele que é filho, ele nasceu de novo, conforme está escrito em João capítulo de número 3. Nicodemos, importa é que tenha um novo nascimento, importa nascer de novo. Todo aquele que é filho de Deus nasceu do alto, não nasceu da vontade do homem, não nasceu da vontade da carne, nasceu para o poder, para a glória de Deus. Você é nascido de Deus para viver uma vida poderosa em Deus, para triunfar e vencer o mundo. Por isso não atentando das coisas que se veem, pois as coisas que se veem são passageiras, são temporárias, mas as coisas que não se veem, essas são eternas em Cristo Jesus. Olhe pela fé, vive pela fé, porque só é possível agradar a Deus usando a fé. Veja, a carta aos Hebreus 11 vai dizer que todo aquele que se achega a Deus deve compreendê-lo como um Deus galardoador, como todo aquele que invoca este Deus é bondoso em abençoar os seus filhos, pois Ele é o Pai perfeito. Aleluias. A revelação de João é que esse Jesus, Ele é Deus. E Ele, sendo Deus, Ele é luz que ilumina toda a terra. Segundo ponto é que Ele é amor. João, o amado, se existe algum assunto que ele pode se aprofundar, é o aspecto do amor. Ele ama e ele aprendeu a amar. E João está dizendo que todo aquele que é nascido de Deus ama. Todo aquele que teve um contato com Deus ama. Todo aquele que está em Deus ama. Veja capítulo 5 da primeira carta ao João. Ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido.
Ou seja, todo aquele que é nascido de Deus também amará aquilo que dele é nascido. Não há como amar a Deus sem amarmos os nossos irmãos. Não há como compreendermos que estamos no caminho certo se não abraçarmos o amor entre nós, o amor mútuo. Esta igreja deve ser marcada como uma igreja que ama e ama de forma sacrificial. Jesus nos amou de forma sacrificial e, portanto, nós devemos amar da mesma maneira, de forma sacrificial. A carta de João, capítulo de número 2, versos 5 a 2, vai dizer assim: mas qualquer que, verso número 3 é melhor, nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus, está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. O Cristo, nosso Cristo que servimos, nos amou, e a Bíblia fala que ele nos amou de forma incondicional. E a Bíblia fala que se estamos nele, também devemos andar como ele andou. Ele andou amando, ele andou edificando, ele andou levantando, porque o amor edifica, o amor fortalece, o amor levanta, o amor consola, o amor coloca de pé, o amor faz o impossível, o amor tira todo o medo, o amor tira os temores, o amor é algo que faz o sobrenatural no nosso meio acontecer. Nós temos que amar, e isto não é uma escolha, é um imperativo: amai-vos uns aos outros. Filhinhos, não ameis o mundo, e nem aquilo que no mundo há, pois se amarmos o mundo e aquilo que no mundo há, o amor de Cristo não estará em nós. O amor de Cristo tem que estar em nós de forma aperfeiçoada, de forma que nos levará a uma vida em que geraremos frutos para Deus, pois estamos na videira verdadeira. Nascemos em Cristo para uma família. Na criação, Deus era independente. Não precisava de ninguém, mas ainda assim, na sua eternidade, Ele decidiu não ficar sozinho, mas o seu supremo propósito é multiplicação. É que a sua igreja, manifestar nela a multiforme sabedoria de Deus, a sua graça de salvar é atrair pecadores que antes estávamos em suas mãos como um Deus irado. Agora nós temos a face dele, um Deus amável, um Deus que nos ama e nos chama para vivermos a santificação. João está advertindo a igreja, dizendo: olha, se tiver alguém no meio de vocês, vocês devem provar o Espírito. Vocês devem provar se esses são de fato confessos a Cristo Jesus, e se eles abraçam a Cristo, um Jesus não parcialmente, mas completo. Foi essa a voz de Deus, quando ele disse a Moisés: Moisés, quando sacrificares o cordeiro, quando vocês comerdes desse cordeiro, vocês devem comer por inteiro,
porque não dá para servir a Deus de forma parcial, não dá para servir a Deus, só dá para servir a Cristo de forma completa, de forma cabal. Nós só temos uma fé salvífica, nós só temos uma fé que vence o mundo quando nós servimos a Ele por completo. Quando passamos pela experiência da conversão, e a experiência da conversão é o ato, a ação de virar totalmente, de ir numa direção oposta. E não dá, irmãos, para andar com Cristo e tentar negociar, não dá para andar com Cristo e tentar andar os seus próprios caminhos. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho, e importa que nós venhamos adorá-lo, é obedecê-lo, é amá-lo e servi-lo, entendendo que Ele é o caminho. Ele abriu passagem, de forma que a Bíblia fala que nós não estamos sozinhos, nos é concedido, Ele mesmo veio tabernacular em nós e nos levar a uma nova aliança, e esse mesmo Jesus assentou em glória, intercedendo para com a sua igreja. Jesus, Ele é aquele que foi encarnado, mas morreu e foi justificado, visto entre os anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e assentado em glória. Ele está à destra de Deus e não nos deixou sozinhos, nos concedeu o Espírito Santo, o Consolador, pois esse mesmo Espírito Santo, o Allos Paracletos, que nos guiaria em toda a verdade. João mesmo disse que a unção que nós recebemos dele está em nós, e não tens necessidade de alguém vos ensine. Quando ele fala isso, ele está falando daqueles indivíduos que entravam nas casas com o intuito de trazer um novo ensino, um novo rudimento, uma nova palavra. E João está dizendo: vocês não precisam que ninguém entre em suas casas para ensinar outra coisa, senão a Jesus Cristo morto e ressuscitado. Esse mesmo Espírito, que também é o Espírito de adoção, que clama: Abba, Pai, Paizinho, aquele que testifica a respeito da nossa filiação, é que compartilha dos momentos mais difíceis da nossa vida, quando nós entendemos que estamos sozinhos, fracassados, exauridos, cansados, dizemos não temos força para caminhar. Esse Cristo, por meio do Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse Cristo está no nosso meio e é socorro bem presente na hora da angústia. Esse mesmo Espírito está no nosso meio para agir e libertar, para trazer transformação dentro da nossa casa. Irmãos, Deus pode fazer como Saulo, Ele pode totalmente abater para levantar. E é esse o processo que talvez você esteja vivendo dentro do seu lar. Está vendo alguém que resiste, que está resistindo Deus, mas vai chegar um momento em que Deus vai fazer ele cair, mas ele cair para se levantar. Deus vai agir em sua vida, apenas creia que aquele que iniciou a boa obra é perfeito Ele é fiel para aperfeiçoar. Aquele que iniciou a boa obra vai concretizar. Aquele que iniciou a boa obra vai te dar a vitória nas palmas das tuas mãos, porque você foi nascido de novo, e a Bíblia fala que todo aquele que é nascido de novo é como o vento que sopra, não se sabe
de onde vem, não se sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Olhe, tente pegar, tente apalpar o vento, não dá. Assim, irmão, será a sua vida na mão de Deus. Ninguém te segura. Ninguém te segura. E não são obras de feitiçarias, não são obras, palavras de maldições que vão te segurar, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece em Cristo Jesus. Você pode passar por perseguições, você pode passar por fome, você pode passar por um momento de bonança, você pode passar por um momento de prosperidade, mas em todas as coisas você é mais que vencedor por aquele que te comprou na cruz do Calvário. Por todas as coisas você é mais que vencedor em Cristo Jesus. João diz: olha, vocês devem mostrar a prova a esses. Primeiro, vocês devem entender que vocês precisam testificar os Espíritos, a saber, se eles confessam a Cristo como encarnado e ressuscitado. Porque, segundo a filosofia platônica predominante naquela época, o corpo, a matéria era má, e não tinha como um Deus se encarnar. A principal ponto teológico da igreja é a encarnação de Cristo. É Cristo agora encarnado, sendo o verbo de Deus, não podia ser negado no meio da congregação. Esse Cristo, ele é o Deus visível, aquele que se revela de Deus para toda a humanidade. E veja, ele fala a primeira coisa, para compreender quem está em Cristo ou não, é saber se esse indivíduo acredita que esse Jesus, ele era o Jesus não meramente histórico, mas o Jesus divino, o Cristo, o ungido de Deus. Segundo ponto, muito importante, a saber, o social. Vem cá, esse indivíduo que vem te trazendo ensinos, ele ama, porque todo dom perfeito provém de Deus. E aquilo que nos liga a Deus é o seu amor. E não dá para poder olhar para alguém e dizer: eu tenho Deus, se eu não consigo amar o meu irmão, se eu não consigo reproduzir aquilo que está em mim, se eu não consigo avançar com aquilo que está em mim. Deus não nos chamou para viver uma vida confinada, para viver frutos apenas para nós mesmos, mas Cristo nos chamou para produzirmos frutos nele, como ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e nós produzimos frutos, e frutos nem sempre serão para as nossas próprias vidas, mas serão para abençoar outras, serão para alcançar outras, serão para impactar outras, serão para trazer transformação a outras, serão para trazer mudança. Eu sou chamado, você é chamado para produzir frutos, e isso é expressão de amor no nosso meio. Terceiro ponto, não dá para confessar Jesus sem termos uma vida de santidade, de justiça, de moralidade. Aqueles que invadiam as casas diziam: olha, nós não necessitamos de viver uma vida tão casta assim, tão pura assim, porque se a matéria é má, o que importa é apenas ter um espírito pleno, o corpo para nada presta. Portanto, vocês podem produzir prostituições, vocês podem se lançar ao pecado, porque isso não vai aproveitar de nada para a salvação de vocês. Não, João está dizendo que não, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, pois eles são chamados para uma vida em retidão, para uma vida de santificação. E essa santificação, chamado para a santificação, não é uma opção, é uma obrigação, é um imperativo: santificai-vos, santificai-vos.
Essa é uma obrigação de todo aquele que está em Cristo Jesus. É por isso que João diz que nós não devemos amar o mundo. Mas veja no capítulo de número 2, verso 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Pois em Cristo Jesus passamos da morte para a vida. E se somos agora crucificados com Cristo, também a Bíblia fala que em Cristo reinamos nas regiões celestiais. Você pode tomar posse daquilo que Deus já fez por ti. Na sua santa palavra nos é informado que Deus fez tudo novo. Para encerrar, irmãos, a vitória que vence o mundo só é possível quando nós nos tornamos pessoas novas. E o que Deus quer fazer em nossos dias é algo novo. Ele não quer reconstruir, Ele quer construir algo novo. Ele não quer renovar, Ele quer trazer algo novo. Por quê? Porque aquilo que é novo pode suportar o vinho novo que Ele vai trazer. Odres velhos não vão suportar vinho novo. Assim como não dá para tecer um remendo em uma veste velha, assim, irmãos, você deve entender que a sua vida tem que ser nova diante de Deus, para provar aquilo que Deus vai fazer. Deus quer fazer coisas novas. Não seja aquele saudosista de olhar e dizer: eu orava 4 horas, eu jejuava, eu buscava. Irmãos, não, Ele está te levantando para fazer algo novo. Ele está te levantando para viver algo novo. Não viver mais à sombra daquilo que você era financeiramente ou conjugalmente. Não viver à sombra daquilo que você já foi. Deus está te chamando para viver uma vida nova em Ele. Porque só é possível viver o novo de Deus sendo novo. Se coloque de pé. Essa é a vitória que vence o mundo. A vossa fé. Você já tem todos os recursos para triunfar em Cristo Jesus. Você já tem todos os recursos em Deus. Toda a provisão já foi liberada no mundo espiritual para a sua vida. E basta você crer, confiar, estar bem certo de que quem age por ti é Deus. Curve a sua cabeça. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa palavra, Pai. Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito nessa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor. Tem algo novo que Deus está fazendo nesse ministério. Aleluias. Tem algo novo que o Senhor está fazendo neste coração. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor,